Olá, pessoal. O meu nome é Júnia Arnaud e eu sou sua professora de Física. Conosco aqui hoje nós temos a Carla. Bom, nós trabalharemos hoje, aqui no início das aulas desse segundo bimestre, a cinemática com movimento retilíneo uniformemente variado. A primeira coisa que faremos é caracterizar o movimento variado. Nós descreveremos como é o movimento de um corpo em movimento variado. E nós vamos identificar que a queda livre é um tipo, é um caso específico de movimento variado. Nós também resolveremos problemas envolvendo aceleração, velocidade, deslocamento e tempo dentro do movimento retilíneo uniformemente variado com questões do Enem. Bom, a primeira coisa é caracterizar o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, a coisa principal é que a sua trajetória é retilínea, a sua velocidade é variável e a sua aceleração é constante. Bom, para a aceleração ser constante, nós trabalharemos com uma variação permanente do valor da velocidade no mesmo intervalo de tempo. A unidade será metro por segundo quadrado, que é a unidade do Sistema Internacional. A velocidade ela pode tanto aumentar quanto diminuir. Quando a velocidade aumenta, a nossa aceleração será positiva. Nós chamaremos o movimento de movimento acelerado. Quando a velocidade diminui, é porque a aceleração é chamada de negativa, o seu resultado é negativo, ou seja, menor que zero. E o movimento será chamado de movimento retardado. Nós teremos aqui a equação da velocidade, que é a equação que define como a velocidade do movimento, de um objeto em movimento variado vai variar, vai acontecer durante o processo, sendo dada por velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Como essa é uma equação de primeiro grau, o seu gráfico é uma reta. Temos aqui agora a equação da distância, mas eu gostaria de fazer uma ressalva que nós temos que fazer uma correção aqui nessa equação. Aqui ela tem velocidade inicial vezes tempo, mais 1/2 vezes aceleração, vezes tempo ao quadrado, certo? Ela é uma equação de segundo grau, onde a distância está relacionada com o tempo elevado ao quadrado. Então, ela vai ser um gráfico de parábola. E nós teremos também a equação de Torricelli, que é um aglomerado de duas equações que resultou na equação de Torricelli. Essa equação, ela nos permite determinar velocidade, distância, sem que a gente possua o dado de tempo. Bom, trouxe aqui um exemplo para a gente trabalhar esses conceitos. Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação representando, ao longo de um intervalo definido de tempo, a variação da velocidade de um veículo durante um congestionamento. Vamos apagar aqui o quadro e vamos dar uma olhada no gráfico. O que acontece nesse gráfico? Interpretando, aqui você tem um valor acima de zero, né? E cada ponto desse aqui do lado do gráfico são valores acima de zero, certo? Eu posso chamar de x, de y e de z, não importa, desde que você perceba que esses valores estão acima do zero do eixo cartesiano. Ok. Bom, na medida em que o tempo vai passando, então eu vou escrevendo aqui, na medida em que o tempo vai passando, você vai vendo de 0 até 1 que a velocidade permaneceu num valor x. Quando chegou em 1, a velocidade aumentou e chegou lá no último valor que a gente chamou de z. E aí, na hora que a gente vai continuando a interpretação, na medida em que o tempo está passando, essa velocidade está variando. Ela vai abaixar, reduzir nesse período, depois permanece constante, sobe novamente, aumenta seu valor, desce até chegar nesse patamar e aqui ela fica durante um pequeno período de tempo. Quando chega nesse ponto, que é o ponto 8, ela torna a subir. Bom, a pergunta da questão é exatamente como que a gente vai interpretar
esses movimentos e esses valores, x maior que zero, z maior que zero, e quando ela chega nesse ponto onde o tempo é igual a 6, ela está exatamente no valor zero do nosso eixo cartesiano. Bom, vejamos a pergunta. Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado? Vejamos, imóvel somente no período em que sua velocidade correspondia a zero. Então, de 6 até 8, ok? Continuando. Opa, fui para o lado errado. Continuando. No gráfico, o valor da velocidade igual a zero corresponde ao tempo de zero até o tempo igual a 8. Logo, você tem 2 minutos de intervalo de tempo enquanto o objeto estava imóvel. Essa é a resolução da questão. Bom, continuando. Outra questão. João Gabriel, vestibulando da Uncisal, preparando-se para as provas de acesso à universidade, vai conhecer um local das provas. Ok. Sai de casa, de carro e partindo do Repouso, trafega por uma avenida retilínea que conduz diretamente ao local desejado. A avenida é dotada de cruzamentos com semáforos que impõem velocidade limite, aos quais João Gabriel obedece. Continuando. O gráfico que melhor esboça o comportamento da velocidade do carro em função do tempo, desde quando ele sai de casa até a chegada ao local da prova, onde estaciona no instante telinha, vejamos, qual é desses gráficos que representa? Primeiro, ele sai do repouso. Se ele sai do repouso, nós teríamos uma velocidade inicial igual a zero, correto? Aqui a velocidade está igual a zero? Não. Então, esse gráfico já está eliminado da minha pergunta. Em todas as outras situações, a minha velocidade inicial é igual a zero. Ok, vou continuar analisando. Ele diz também que durante o percurso existe uma velocidade limite a qual João Gabriel obedece. Então, se a velocidade desse objeto, desse menino, desse carro, aumenta até a velocidade limite, ele não simplesmente freia o carro e torna a voltar. Ele permanece durante um tempo naquela velocidade limite até que ele possa retornar. Então, esses pontos de pico que estão representados no gráfico da letra B, eles não representam o momento em que ele vai permanecer na mesma velocidade. Então, esse gráfico está eliminado e, por consequência, esse também, por causa desse picozinho que apareceu ali naquele gráfico. Continuamos, então, sobre a letra C e a letra E. Vejamos a letra C. Ok, ele começa do zero, a velocidade sobe até um valor limite, onde ele permanece durante um tempo, e aí lá na frente o semáforo fechado, ele vai reduzir a sua velocidade e vai parar no semáforo. Velocidade zero durante um período. Ok. Velocidade de novo aumentando porque ele arranca o carro, velocidade limite novamente, aí ele desce novamente porque ele tem o próximo semáforo. E aí um período aqui novamente parado, mas qual que é a diferença? Os semáforos, eles têm um tempo igual de permanecer fechado. Então, como você vê aqui, você tem tempos diferentes onde o objeto permanece parado. Então, você elimina esse gráfico também. Repara na única resposta, que é a nossa resposta final, que diz o seguinte: ele começou do zero, a velocidade aumentou até um determinado valor onde ele permaneceu, ali ele ficou e depois reduziu até parar novamente no próximo semáforo, e aí, enquanto o semáforo ficou fechado, aquilo foi recorrente, olha, aumenta e ele tem um processo de aumentar e reduzir o valor da sua velocidade. Então, a gente escolhe através dessa interpretação. A nossa resposta é a letra E. Ok, vejamos. Bom,
O movimento retilíneo uniformemente variado, ele tem uma característica interessante, que é a velocidade. O que acontece com a velocidade durante o processo do movimento variado? Ele nos dá, como ele é uma reta, ele nos dá um gráfico onde a linha formada pelo desenho do gráfico vai formar ali debaixo uma figura. Essa figura, nesse caso aqui, por exemplo, um movimento onde a velocidade aumenta, nesse caso aqui, um movimento onde a velocidade permanece constante, e nesse outro caso a velocidade aumenta novamente, você tem figuras geométricas. Essas figuras geométricas, elas vão ser utilizadas para que a gente consiga determinar a distância percorrida pelo carro durante aquele intervalo de tempo. Então, aqui eu tenho um triângulo. Aqui eu tenho um retângulo. Essas figuras geométricas, o que eu vou fazer com essas figuras geométricas? Aqui é um trapézio. O que eu vou fazer com essas figuras geométricas? Eu vou determinar a área dessas figuras. A determinação da área dessas figuras pelo cálculo da equação das áreas de cada uma delas me trará o valor da distância percorrida por um carro quando eu tiver um gráfico sendo apresentado na questão. Vejamos, então, uma questão para que a gente possa visualizar esta situação. Um predador, partindo do repouso, alcança sua velocidade máxima de 54 km por hora em 4 segundos e mantém essa velocidade durante 10 segundos. Se não alcançar sua presa nesses 14 segundos, o predador desiste da caçada. A presa, partindo do repouso, alcança sua velocidade máxima, que é de 4/5 da velocidade máxima do predador, em 5 segundos. E consegue mantê-la por mais tempo que o predador. Suponha que as acelerações são constantes e que o início do ataque e da fuga são simultâneos e que o predador e presa partem do repouso. Para o predador obter sucesso em sua caçada, a distância inicial máxima entre ele e a presa é de... Bom, vejamos. A primeira coisa é fazer o gráfico tanto do predador quanto da presa durante o movimento. Vamos lá. A primeira coisa que foi feita aqui foi a transformação da velocidade do predador para a unidade de metros por segundo. Foi dado 54 km por hora, que eu dividindo por 3,6 obtive 15 metros por segundo. Essa velocidade foi atingida em 4 segundos, então o gráfico referente a ela parte do 0 até o 15 em 4 segundos, ok? Continuando, ele mantém esse valor por 10 segundos. Então, de 4 até 14, 10 segundos, esse valor de 15 é mantido. Continuando, agora nós vamos fazer a da presa. A velocidade máxima da presa é 4/5 de 54. Então, ela é 4/5 de 54, 43,2 km por hora. O que, dividindo por 3,6, vai significar 12 metros por segundo. Então, o seu gráfico vai ser partindo do repouso também até esse ponto, que equivale a 12 metros por segundo. E ele vai chegar aqui, nos 5 segundos. Depois, ele mantém esse valor de velocidade também. Qual que é a diferença entre esses dois gráficos? Na verdade, a pergunta da questão é exatamente essa. Qual é a distância máxima que o predador pode estar da presa, né? Então, vamos lá. Apagando o quadro. O que a gente fez aqui? A gente determinou a área dos dois gráficos. A área do primeiro gráfico, ela vai me dar a área de um trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Base maior, 14, do 0 ao 14, base menor do 4 ao 14, então 10. Altura, que é esse pedaço aqui, então vai do 0 ao 15,
ok, sobre 2. Isso vai me dar 180 metros. Ok. Agora a gente vai trabalhar o gráfico da presa. O que vai ser o gráfico da presa? A mesma figura, porém com tamanhos, dimensões diferentes, né? Também é um trapézio, só que base maior, 14, a base menor é do 5 ao 14, então são 9, e a altura é 12, certo? Isso significa 138 metros. A pergunta não é qual é a distância entre os dois? Então, a distância entre os dois é a subtração das duas áreas. 180 menos 138 serão 42 metros. Essa vai ser a resposta da nossa questão. Correto. Continuando. Entraremos então na queda livre. O que a queda livre representa? Um movimento variado, porém com uma variação, com uma aceleração, sendo a aceleração da gravidade. Nós já conhecemos essa aceleração, que é 9,8 metros por segundo quadrado. Essa aceleração, ela normalmente é arredondada para 10. As questões de Enem ou quaisquer outras, inclusive na escola, nós fazemos o arredondamento a título de cálculo, para facilitar um pouco o cálculo, para não se trabalhar com o decimal. Mas normalmente se avisa, adotando o valor da aceleração igual a, e aí a gente quer que você utilize tal valor, certo? Bom, ela é chamada de livre porque nós consideramos que a gente não vai ter atrito com ar durante o processo, tá? Então, existe atrito com ar? Sim, é claro. Porém, se você trabalhar durante um período pequeno, você consegue desconsiderar esse período, esse atrito. Então, o que vai acontecer? Nós teremos as equações todas válidas, e a aceleração na equação passará a ser substituída pela aceleração da gravidade. Importante ser falado que na descida o objeto está a favor da gravidade. Como ele está a favor da gravidade, a sua aceleração é positiva, logo você vai ter um movimento acelerado. Agora, na subida, o que vai estar acontecendo? Você está indo para o lado contrário da gravidade. Então, contrário à aceleração da gravidade, você vai ter uma aceleração negativa. Então, você vai ter um movimento que é chamado de movimento retardado. Você está retardando a chegada, está demorando mais para chegar. Então, o movimento é chamado de movimento retardado. Vamos apagar. Trouxe um exemplo para que a gente trabalhe isso. Bom, para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode-se realizar a seguinte experiência. Mantenha uma régua com cerca de 30 centímetros suspensa verticalmente, segurando-a pela extremidade superior, de modo que o zero da régua seja situado na extremidade inferior. Seria algo como se você estivesse segurando a régua nessa posição, e aqui embaixo da régua seria o lugar do valor zero, do número zero. Ok. A pessoa deve colocar os dedos de sua mão em forma de pinça próximos ao zero da régua sem tocá-la. Ok. Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando deverá soltar a régua. Quando essa régua é solta, o que vai acontecer é que ela caindo, você vai medir o tanto que esse zero caminha. Então, você consegue medir a distância, né? A outra pessoa vai procurar segurá-la o mais rapidamente possível e observar a posição em que conseguiu segurar a régua. Isso é, a distância que ela percorreu durante a queda. O quadro seguinte mostra a posição de 3 pessoas diferentes. Bom, a posição da primeira pessoa, o tempo, né? 0,30 metros ou 0,30 metros, aqui 0,24 segundos, 0,15 metro ou 0,17 segundos e tal, são 3 pessoas distintas. A pergunta da questão é, a distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo? Por quê? A resposta está aqui. O peso é uma força constante. Como ele é uma força constante e nós estamos desprezando o atrito, a gente vai trabalhar com um movimento variado. Bom,
Sendo a velocidade de soltar a régua zero, a velocidade inicial, essa equação da distância se reduz a essa parte aqui apenas. E aí o que você vai interpretar? Que a distância está diretamente proporcional ao quadrado do tempo. Ou seja, se você aumentar o tempo, a distância vai aumentar ao quadrado. Ela sempre vai aumentar mais. Então, considerando esta questão, o que nós temos? Ele dá várias situações onde ele diz a variação da energia, a energia mecânica da régua aumenta? Não, a energia permanece constante porque não tem atrito. A resistência do ar aumenta? Não, porque não temos resistência do ar. A aceleração de queda varia? Não, porque nós não temos variação da aceleração da gravidade. A velocidade da régua é constante? Não, porque nós temos aceleração da gravidade nesse caso. Então, a única resposta possível é a letra D. A força-peso da régua tem um valor constante, o que gera um movimento acelerado. Bom, queridos, é isso por hoje. Nós agradecemos muito a presença de todos vocês e até a próxima aula.